Sexta pergunta. O bolsonarismo saiu enfraquecido ou fortalecido da intentona? A curto prazo, inegavelmente enfraquecido. Especialmente no plano institucional. O bolsonarismo se isola nas instituições, no parlamento, na Corte Suprema, ele se isola na superestrutura política ampliada do país, na imprensa, nos formadores de opinião, até mesmo próceres, líderes do bolsonarismo, foram obrigados ou se sentiram obrigados a se afastar da intentona. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, participa da reunião com Lula imediatamente após a intentona. Até mesmo Jair Bolsonaro, para tentar apagar as pistas que levam ou que poderiam levar à sua vinculação com a intentona, falou que não estava de acordo. Outros líderes bolsonaristas se comportaram do mesmo jeito. Então, a curto prazo, eu não teria dúvidas em afirmar que o bolsonarismo sai enfraquecido, mas especialmente na superestrutura do país. Algumas pesquisas em curso mostram que, do ponto de vista social, o enfraquecimento do bolsonarismo não é tão profundo. Ele caiu, mas ele não foi destroçado pelo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Eu chamo a atenção a duas pesquisas. Uma pesquisa do Instituto Atlas, em que mostra que o bolsonarismo, se as eleições fossem hoje, portanto, semanas depois da intentona golpista, Bolsonaro teria 41% dos votos em primeiro turno e Lula 46%. A diferença se mantém bastante apertada, se manteria bastante apertada, mesmo depois da intentona bolsonarista. O Instituto Quest, que faz uma medição de redes sociais, e eles utilizam um índice, que é o Índice de Popularidade Digital, mostra que Bolsonaro tinha 88 em 100 pontos em popularidade digital no dia 7 de outubro, antes das eleições. Logo depois das eleições, às vésperas do 8 de janeiro, no dia 7 de janeiro, ele estaria com 40 pontos, já vinha caindo bastante, especialmente depois da derrota eleitoral, há um arrefecimento das redes sociais do bolsonarismo. Na manhã do dia 9 de janeiro, 12 horas depois da intentona, cai para 20%, mas já começou a se recuperar. Então, do ponto de vista social, o bolsonarismo sofre um baque, mas não é um baque destruidor, não desarrumou a casa. Foi uma derrota que eu reputo como uma derrota tática, uma derrota momentânea. A longo prazo, isso é ainda uma incerteza. Por que isso é uma incerteza? Porque aquilo que hoje aparece como uma aberração, o professor Vladimir Safatli que destaca isso, aquilo que hoje aparece como uma aberração, condenado pela esmagadora maioria da sociedade, condenado pela comunidade internacional, este episódio que parece uma aberração, a médio e longo prazo, se ele não é devidamente combatido, se seus responsáveis não são punidos, se não há uma disputa de narrativa a respeito do significado do 8 de janeiro, esse mesmo episódio lá na frente pode se transformar numa bandeira do próprio bolsonarismo, uma demonstração aos olhos bolsonaristas de heroísmo, de combatividade e assim por diante. Eu vou aqui recordar o processo de ascensão do nazismo na Alemanha. O Hitler chega ao governo pela via eleitoral. O então presidente Hindenburg o indica para chanceler. Chanceler na Alemanha corresponde ao cargo de primeiro-ministro. A bancada nazista já era a principal bancada do parlamento alemão. O nazismo vinha ganhando força eleitoral. Então, o Hitler chega desta maneira, eleitoral ao governo. Mas, em 1923, o Hitler tenta um golpe de Estado, que entrou para a história com o nome de Putsch da cervejaria, porque o quartel-general do golpe era numa cervejaria, é um golpe que tinha como epicentro Munique. Caiu, todos os nazistas foram presos, inclusive Hitler, passaram anos na cadeia. O Mein Kampf, Minha Luta, o Hitler escreve na cadeia. Era ridicularizado o Putsch da cervejaria, era visto como uma coisa de malucos, era visto como uma aberração, recebeu uma condenação generalizada.
mas passou o tempo, a desagregação do governo dos sociais-democratas e conservadores, a crise econômica na Alemanha, a incapacidade da chamada República de Weimar, que substituiu o Império Alemão, de dar conta dos problemas do povo alemão, as dificuldades todas que a Alemanha passou depois da Primeira Guerra, e aquele putsch da cervejaria, que era ridicularizado, vai se transformar numa espécie de bandeira de coesão do nazismo já no plano eleitoral, né? Já como uma referência eleitoral. Então é necessário que não tenhamos, é necessário que tenhamos uma certa cautela em analisar se o 8 de janeiro enfraquece ou fortalece Bolsonaro. Embora a curto prazo possamos dizer que o enfraquece, a médio e longo prazo é uma outra história. O bolsonarismo revela ainda muita resiliência. E embora o Bolsonaro, como liderança, possa estar bastante machucado, eventualmente possa vir a perder seus direitos eleitorais, porque ele pode vir a ser condenado pela justiça, em função de vários fatores que o vinculam à intentona, ainda assim o bolsonarismo não é um campo político em fragmentação, não é um campo político em dissolução, não é um campo político em bancarrota. Seria uma ilusão achar isto, não é? Até porque, repito, o ninho das serpentes dentro das Forças Armadas não está sendo debelado. Né?